E aí, galera? Boa noite. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí nessa quinta-feira antes do segundo turno das nossas vidas, né? Que loucura isso, gente. Não sei vocês, mas eu tô aqui todo trabalhado na amidalite, a amidalite causada pela ansiedade desse segundo turno, que é uma loucura, né? Então, assim, não sei como vocês estão, mas eu acho bom a gente compartilhar essa ansiedade aqui juntos uns dos outros, né? Aqui a galera tá falando, Patrícia também tá morrendo de ansiedade, James também tá com ansiedade intensa. Nossa, tá difícil, né, gente? Puxa vida, eu ia soltar um palavrão agora. Puxa vida. Tá pesado, né? Mas, ó, vamos enquanto isso contar a vitória, né? A gente também tem que contar tem que falar das nossas dores, mas a gente tem que falar também das nossas vitórias, né? Não sei se vocês sabem, se vocês viram, a gente botou na rua nessas últimas 2 semanas, a gente literalmente começou há 2 semanas atrás uma articulação pelo Passe Livre pela Democracia, a nova fase da Passe Livre pela Democracia. Na primeira fase era uma coisa de umas 15 organizações, e aí há 2 semanas atrás a gente juntou mais organizações, dentre elas o Polis, e aí a gente começou a bombar essa campanha do Passe Livre pela Democracia. E se no primeiro turno a gente conseguiu, nessa campanha, que 60 municípios tivessem o transporte gratuito para votar no primeiro turno, 60 e poucos, acho que 64, se não me engano, com a nossa campanha agora, a gente conseguiu que mais de 350 cidades no Brasil garantam transporte público no domingo para o segundo turno para votar. Isso significa que provavelmente mais de 100 milhões de brasileiros e brasileiras vão poder votar de graça, sem ter que pagar sua passagem no busão, no metrô, no ônibus intermunicipal. Então, uma baita vitória da sociedade civil brasileira. Isso é um marco no mundo, né? Porque para pensar o que é quase 100 milhões de pessoas tendo possibilidade de usufruir transporte gratuito, passe livre no mesmo dia. Isso duvido que nessa escala tenha acontecido em outro país, assim, nesse montante. Então, é uma baita vitória impulsionada pela sociedade civil, que contou com a participação também de parlamentares de luta nos estados também, que contou com as defensorias públicas e Ministério Público também, judicializando e pressionando prefeituras e governos estaduais. Enfim, a gente fez campanha online, até a Xuxa compartilhou a nossa campanha. Então, assim, vamos aproveitar também para comemorar nossas vitórias, né? Porque é isso que a gente está aqui para fazer, garantir que a democracia continue existindo e que essa democracia se realize enquanto projeto para todas, todes e todos, né? Para que isso alcance de fato também pessoas negras, mulheres, LGBTQIAP+. Então agora é também lutar para a gente ganhar no domingo e depois, ganhando no domingo, tomar posse em janeiro e depois lutar para que da posse em janeiro isso signifique que a gente reverta as desigualdades socioespaciais das nossas cidades, né? Então vamos, que a luta ainda está grande, mas é sempre bom a gente ter esse fôlego de notícia boa, de vitória boa, né? Então, queria aproveitar daqueles lembretes de começo de aula, que eu sempre falar que a gente está gravando a aula, que ela vai ser disponibilizada depois, que vocês também sempre pedem os PowerPoints de quem vem dar aula com a gente, e aí a gente sempre fala que a gente vai pedir autorização de quem compartilhar o PowerPoint, para caso a gente possa colocar na pasta de vocês. E aí também lembrar que confiram o nome de usuário de vocês, tá? Esse nomezinho que aparece aí embaixo da imagem de vocês, ou quando vocês digitam no chat, é importante que esse nome esteja correto, porque o Zoom fornece uma lista para a gente dos usuários que estiveram na sala. E eu não vou saber para quem dá a presença se tiver ali um Samsung A 6969, entendeu? Então, assim, por favor,
lembrem de verificar o nome de vocês. Se tiver errado o nome de vocês, cliquem em participantes. Aqui embaixo na barra tem o ícone dos bonequinhos. Clica nesse link, vai abrir uma lista do lado direito. E aí, nessa lista, um dos primeiros nomes vai ser o de vocês. Vai estar entre parênteses eu ou me, alguma coisa assim. Se estiver correto, beleza. Se não tiver, coloca o mouse em cima, vai aparecer as reticências do lado direito, clica nas reticências, escolhe renomear e aí coloca o nome correto. Beleza? Bom, gente, acho que a gente já está aqui também com o nosso convidado de hoje, é um querido Cristiano Miller, não sei se o Cris já está aí, vamos ver se ele já está, eu tinha visto que já está na sala, maravilha. Opa, Olá, abrindo aqui. Rodrigo. Tudo bom, Cris? Como é que você está? Muito bem, graças a Deus. Me ouve bem? Sim, te ouço bem, maravilha. Feliz de ter você aqui com a gente hoje. Legal, que legal. Para quem não conhece ainda o Cristiano Miller possui graduação em Ciências Jurídicas e Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, com doutorado em Direitos Humanos e Desenvolvimento pela Universidade Pablo de Olavide, de Sevilha, na Espanha, e pós-doutorado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e pela Universidade de Santa Cruz do Sul. Atuou também como consultor jurídico no Centro pelo Direito à Moradia contra Despejos, o COR, como conselheiro nacional das cidades também e como conselheiro do Conselho Estadual de Direitos Humanos do Estado do Rio Grande do Sul. E atualmente advogado no Centro de Direitos Econômicos e Sociais, CEDES, que é um dos organizadores aqui desse curso, é uma das organizações que aí está tocando o projeto que apoia o Fórum Nacional da Reforma Urbana nos últimos anos, enfim, que tem liderado, junto com o Habitat para a Humanidade, esse processo muito bacana em diferentes dimensões do Fórum Nacional da Reforma Urbana nesses últimos anos. E o mais importante de tudo, da credencial do CRIS e do CEDES, é que este curso que a gente está fazendo aqui, gente, em grande parte é criação do CEDES, é uma ideia que partiu do CEDES, justamente como a gente cria a possibilidade de que todos nós sejamos defensoras e defensores populares do direito à moradia adequada. Então, a importância da gente defender, de pensar estratégias, desde a estratégia jurídica, que a gente vai conversar um pouco mais aqui hoje, mas também estratégia de comunicação, de articulação em rede, de incidência institucional. Então, assim, Cris, eu fico muito feliz da gente ter tido a possibilidade de organizar esse curso aqui online. Nessa última semana que a gente está aqui nas eleições, está tendo um pouquinho menos de gente, porque a galera está na rua panfletando. Eu estou Isso é querendo muito bom. acreditar nisso. Estou querendo acreditar nisso, mas a gente tem tido aí uma boa presença de aí mais de 100 pessoas, algumas aulas até 200 pessoas, e tem sido muito bacana contar com a experiência de gente do Brasil inteiro aqui dialogando. E aí, gente, antes de passar para o Cris, só lembrar que terça-feira, Sara passou um novo desafio para vocês, que esse desafio é a continuidade daquele primeiro, né? E aí, só para o Cristiano saber, no primeiro desafio, eles analisaram algum caso de despejo ou remoção da cidade deles que já tinha acontecido. E aí, vendo que violações eles conseguiam identificar nesse caso de despejo ou remoção. Então, quando que tinha ocorrido, se tinha tido medida judicial ou não, de que forma tinha sido, se tinha tido violência, enfim, eles responderam um questionário sobre esse caso. E agora, no segundo desafio, eles estão com um caso novo, que está em andamento, ou caso eles não conheçam que esteja em andamento, pode ser o mesmo que eles começaram no desafio primeiro também, e eles estão pensando que estratégias eles podem desenvolver para esses casos. Então, escolhendo aí se é uma estratégia jurídica, e aí descrevendo um pouco qual seria a estratégia, se é uma estratégia de comunicação, e descrevendo o que seria a estratégia de comunicação, ou de mobilização, ou de incidência institucional. Então, gente, lembra que esse desafio é super importante, porque é nesse momento que a gente está concretizando aí entre o que vocês estão vendo aqui nas aulas e também o que acontece na realidade de vocês aí. E, além disso, isso é importantíssimo também, porque semana que vem, na próxima quinta-feira, não na aula de terça, mas na aula de quinta, esse desafio que vocês estão fazendo aí vai ser muito importante, porque a gente vai ter uma aula super participativa aí, dividindo em grupos para conversar sobre essas possibilidades e essas estratégias que vocês estão
desenvolvendo individualmente. Então, deem um gás aí até semana que vem para pensar um pouco isso. Não é que vocês precisam entregar o desafio até semana que vem, mas vai dando um gás aí para ir pensando, matutando, maturando, porque aí semana que vem a gente vai fazer isso também de maneira compartilhada. Beleza? Então, Cris, mais uma vez, muito obrigado. Vai ser na próxima quinta-feira, Geilson. Cris, mais uma vez, muito obrigado. E agora é todo teu. Você tem a apresentação aí? Consegue compartilhar a tela? Tá bem. Eu vou comunicando com vocês. Se tiver alguma dificuldade aqui, a gente vai falando. Tá, você chegou a mandar para a gente já por e-mail ou por WhatsApp? Não, não mandei nada. Eu tô com ela no meu computador para compartilhar. O que tu acha? Tá bom. Qualquer coisa você me manda. Se der problema aí, você me manda, tá bom? Tá bem. Então, galera, Beleza. muito obrigado pela Escola de Cidadania. Dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui, que para nós é uma alegria muito, muito grande mesmo, tá? Desenvolvendo esse curso. Agradecer demais o Instituto Polis e a Escola de Cidadania por ter abraçado essa ideia de fazer os cursos virtuais, que para nós, se por um lado não tem a presença física, gente, por outro lado a gente consegue chegar a muitas, muitas pessoas que talvez não poderiam fazer esse curso, porque presencialmente são algumas cidades só que a gente pode fazer. Eu lembro que eu participei de um curso da Escola de Cidadania, da Plataforma Global de Direito à Cidade, e eu vi lá um monte de gente que jamais eu poderia ver em outro lugar. Eu ia ter que pagar passagens aéreas para ver e tal, a galera da América Latina. Então, é importantíssimo isso. A gente acha que é muito, muito estratégico a gente debater essas questões e debater a questão do direito à moradia desde a perspectiva da garantia de direitos humanos. E esse é o nosso desafio no dia de hoje, através desse olhar das assessorias jurídico-populares. Bom, então, meu nome é Cristiano Miller, para vocês entenderem de onde eu falo, né, galera? Então, eu sou assessor jurídico do Centro de Direitos Econômicos e Sociais, uma organização de direitos humanos, que tem sede aqui em Porto Alegre, eu falo de Porto Alegre para vocês, e atua nacionalmente com a temática de conflitos territoriais, né? A gente atua com prevenção e mediação de conflitos fundiários, atua com monitoramento de megaprojetos, processos de gentrificação que impactam comunidades vulneráveis pelo Brasil afora, atuamos em processos de regularização fundiária. Então, para nós, a temática nossa em relação à questão do direito da terra, do direito ao território, do direito à moradia, desde a perspectiva dos direitos humanos, é o nosso dia a dia. Então, é por aí que a gente tenta trabalhar essas questões. O que a gente propõe hoje? A gente propõe hoje trabalhar com a assessoria jurídica popular desse ponto de vista estratégico. Por que é estratégico a assessoria jurídica popular? Como é que a gente pode utilizar ela? A assessoria jurídica popular é uma coisa só de advogado? Como é que eu trabalho com uma visão crítica de direitos humanos, do direito humano à moradia, por exemplo, dentro das cortes, dentro dos processos judiciais? Quais as ferramentas que a gente pode utilizar junto da assessoria jurídica popular para garantir direitos humanos? Quais são os atores que são estratégicos? Quais são as narrativas que a gente pode estar apresentando para as instituições para garantir direito humano à moradia? Então, é por aí que a gente vai tentar compartilhar esse tempo que a gente tem com vocês aí e tentar debater essa questão. Eu sei que muita gente que está aqui poderia estar aqui agora falando, sabe? Então, o que eu vou fazer é tentar contribuir um pouquinho, né? E tentar ouvir bastante de vocês, se for possível. Eu não sei como a galera está organizando isso, mas vocês, assim, do meu ponto de vista, não sei se tem um momento para isso, mas podem interromper, perguntar, colocar no chat, alguém me fala quais são as indagações e perguntas. Te explicando, a gente tem feito geralmente assim, Cris, mas a gente pode fazer diferente também se você preferir. A gente tem feito que as pessoas vão colocando no chat, a gente vai organizando aqui as perguntas, e aí nos últimos 20 minutos de aula, mais ou menos, a gente abre e eu vou colocando as perguntas para você e a gente vai batendo um papo também, tá bom? Bem, que aí você também não fica preocupado em ficar olhando o chat, você pode focar bem aí na mensagem que você precisa passar e a galera vai mandando aqui, a gente vai sistematizando. Tá ótimo. Então, pessoal, vou compartilhar a tela aqui.
Espero que todo mundo esteja vendo aqui. Abriu, só não está em tela cheia. Pronto, vocês conseguem ver? Ainda está em tela normal, não está em tela cheia. Para mim tá um telão gigante aqui, cara. Faz o seguinte, dá Alt Tab, Alt, aquela das flechinhas. Aí vai para o Zoom e põe parar de compartilhar e tenta compartilhar já a tela cheia, sem sair da tela cheia. compartilhado, assim. Deixa eu parar aqui de compartilhar para você, espera um pouco. Agora vai no Zoom e compartilha, porque já vai estar em tela cheia. Vai começar o compartilhamento já direto na tela cheia. Às vezes dá esse vizinho. Agora pronto, agora já está em tela cheia para a gente. Tá perfeito. Tá, legal, então. Deixa eu ir direto já ali, então. Pronto, olha só. Vamos organizar, então, a ideia, né, pessoal? Para a gente poder falar de estratégicas de assessoria jurídica popular, a gente vai ter que passar um pouquinho sobre o contexto da luta pelo direito humano à moradia no Brasil e os direitos humanos. Por que é importante a gente falar sobre isso? Porque o trabalho de assessoria jurídica popular é um trabalho, pessoal, subversivo. Dentro do direito, é uma palavra, assim, que não é uma palavra aceitável que a gente pode utilizar. Porém, para nós, a assessoria jurídica popular é importantíssimo. Nós temos que superar o direito formal para apresentar um outro direito. O direito das ruas. O direito que a gente acha e vive nas ruas. A missão principal de uma assessoria jurídica popular é garantir para as instituições a visibilidade desse outro direito. Desse direito que a gente acha na rua, que a gente acha nas ocupações urbanas, nas lutas pelos territórios, na luta da galera da reciclagem, da luta por espaços públicos. Essa é a principal missão nossa. Por isso, o direito humano à moradia, a gente tem que trabalhar dentro dos contextos. Por quê? Porque se a gente repetir e reproduzir o que o sistema judicial e o Estado brasileiro sempre atua em relação a essas comunidades que sofrem esses processos de violações de direitos humanos das ocupas dos territórios, a gente não vai estar garantindo direitos humanos, mas de maneira nenhuma. A gente tem que levar um outro mundo para dentro dessas institucionalidades e demonstrar para eles que ali existem também direitos humanos, que ali também existe direito. E aí, depois, nas estratégias, a gente vai mostrar como é que a gente faz isso. Porém, nós vamos ter que passar por isso aí. No final, a ideia é a gente lançar assim, alguns desafios. Quais são os principais desafios dessa assessoria jurídica popular para a gente garantir efetivamente a garantia de direitos humanos e direito humano à moradia? Então, vocês vejam que a gente tem um recorte assim muito profundo, pessoal, em relação à questão dos direitos humanos, porque para nós é muito importante. É a chave, sabe? Quem pensa assim, não, direitos humanos é aquele negócio da ONU, que os países se reúnem, não tem, assim, eco nenhum no dia a dia das pessoas. A gente acha que é importante. Porém, a gente concorda que essa institucionalidade das Nações Unidas é muito chapa branca. Porém, a gente tem que utilizar ela ao nosso favor. E a partir de uma visão crítica de direitos humanos, contextualizando, problematizando e trazendo um outro olhar, que é o olhar do direito achado na rua. Essa é a ideia. Então, como é que a gente começa contextualizando o direito à moradia, gente? Vamos começar a partir do golpe de 2016. O golpe de 2016 inaugurou no Brasil um outro modo
de enxergar o direito à cidade e o direito à moradia. E para nós, que lutamos por garantias de direitos humanos nas cidades, contra violações de direitos humanos, foi um duro golpe. Não foi só um golpe institucional. Foi um golpe na galera que luta por direitos diariamente e que, se não garante esses direitos, sofre, vive de exclusão e não tem garantias nenhuma de dignidade humana. Pois, numa tacada só, desde 2016, houve um total refluxo das políticas públicas no Brasil. Isso aí a gente viu e vê diariamente. E houve um recrudescimento desse aprofundamento dessa falta total de políticas públicas. Em relação à participação popular, se extinguiu os processos de participação, a começar com o Conselho Nacional das Cidades, com o esvaziamento do Conselho, até não reunir mais, e está lá morto. Com a extinção, revogação pelo governo brasileiro, Estado brasileiro, do decreto de participação popular, pois os caras conseguiram revogar um decreto que dizia que havia participação, veja, nem deliberativa era consultiva, porém era um instrumento, pois os caras revogaram. O golpe foi em setembro de 2016. Você sabe quando é que os caras implementaram o marco de regularização fundiária no Brasil? Ou seja, um novo regime de terras no Brasil, em dezembro de 2016, através da MP 759. Depois, em março de 2017, já era a Lei 13.465. Os caras já estavam com tudo pronto. Para quê? Para implementar um outro ponto de vista, desde o ponto de vista do direito humano à moradia e desde o ponto de vista do direito à terra no Brasil, com uma legislação que era permissiva sobre todos os aspectos e que garantia terra e ocupações de interesse específico que eram assentadas em cima de áreas de uso comum do povo, o que é uma total ilegalidade. Inclusive, tem várias ADINs, ações diretas de constitucionalidade, contra a 13.465 no Congresso por conta disso. Então, ela mexeu. O golpe de 2016, efetivamente, mexeu na política urbana brasileira em relação à questão do direito humano à moradia. Houve uma política, então, efetivamente relacionada a retrocessos totais na política do marco do saneamento, que se conquistou com muita luta. A questão da moradia também, desde lá, se vem trabalhando desde um ponto de vista para o mercado, ou seja, o protagonismo agora ele é do mercado. Vocês vejam que, fazendo a crítica à lei do programa da Casa Verde e Amarela, que não atende ao déficit habitacional brasileiro, que está relacionado aos 90% das famílias que ganham de 0 a 3 salários mínimos, que não estão contempladas. Ou seja, o déficit não está contemplado dentro do programa de moradia, isso é uma loucura. E por que é importante a gente falar isso quando a gente fala de assessoria jurídica popular? Porque todas essas informações, pessoal, elas têm que aparecer no momento em que a gente, enquanto defensor popular do direito à moradia, a gente se manifesta. Seja por petição, seja por manifesto, seja em alguma audiência pública. Isso tem que transparecer. Que existe agora uma inversão total de prioridades. A prioridade agora é o mercado. A prioridade agora não são as populações vulneráveis que demandam proteção do Estado. Existe aí, então, um grande retrocesso. Além desse retrocesso, além de um golpe de Estado, me assume em 2018, essa tragédia que nós vamos tirar domingo agora do poder, e mais, em março de 2020, me veio uma pandemia no Brasil e no mundo, que aqui matou quase 700 mil pessoas. Quais são os impactos disso nas cidades, pessoal? Os impactos disso nas cidades são trágicos, e a gente sente até hoje. Pois, em relação ao direito à moradia, é mais trágico ainda. E por que isso? Porque a ordem da Organização Mundial de Saúde era ficar em casa. Mas como ficar em casa
se as pessoas estavam sendo despejadas das suas casas pelo Estado brasileiro, através de ordens judiciais e através de ordens administrativas, que eram cumpridas sem nenhum tipo de processo administrativo, nenhum tipo de alternativa habitacional para as famílias que eram vítimas desses processos de remoção, e as pessoas ficavam na rua. Ou então, iam para a casa de parentes, para se amontoar ali e se contaminar. Então, essa situação caótica que a gente viveu não é de graça, atenção, não é de graça, que em julho de 2020, na cidade e no estado de São Paulo, se reúnem várias organizações e movimentos populares e dizem, olha, isso é uma tragédia que está acontecendo no Brasil, nós temos que nos articular numa campanha. E aí, essa articulação nacionalizou e está aí a campanha Despejo Zero em Defesa da Vida na cidade e no campo, que hoje contabilizam também as comunidades e famílias que sofrem as crises econômicas fruto dessa pandemia, que deixou milhares de pessoas, milhões de pessoas, a gente pode dizer, sem condições de vida, sem emprego, na miséria total, e por conta também dessa crise econômica gerada por uma visão de mercado das cidades, que não garantiu emprego, não garantiu estrutura nenhuma para essas famílias terem condições, que são as mais pobres, de gerar renda e garantir seus proveitos. O que a gente tinha naquele cenário de pandemia? Tinha 50 milhões de brasileiros sem esgotamento sanitário. E as pessoas tendo que ter habitabilidade e infraestrutura para se proteger do vírus. 33 milhões de casas sem água tratada. Esses são dados, inclusive, do governo federal. É só ir no site para a gente encontrar. 5,1 milhões de domicílios localizados em favelas. E dentro dessas comunidades pobres, 20% com mais de 3 pessoas dentro das casas. E aí a gente tentando lutar contra um vírus. Vocês percebem aonde o vírus bateu na porta? Aonde foi mais difícil a gente se defender contra essa pandemia? Não bastasse isso, gente. Inúmeras pessoas, comunidades, famílias ameaçadas de despejo. Coloquei aquele número ali, mas é um número defasado já. A campanha de Despejo Zero já tem números muito atualizados. E o que bateu de novo na porta das pessoas e das famílias? A fome. As pessoas começaram a passar fome no Brasil. Hoje, mais de 33, também é um número defasado, 20 milhões, mais de 33 milhões de pessoas passam fome ou se alimentam de maneira precária e irregular. A resposta do governo brasileiro, então, você sabe melhor do que eu, trágica. Trágica. Até deboche, esse cara que nós vamos tirar domingo fez das pessoas passando por uma completa tragédia de saúde pública, sendo vitimadas e morrendo desse vírus que é fatal, que é mortal. Graças à vacina, a gente conseguiu se defender. Veio com auxílio emergencial, aprovado pelo Congresso, a fórceps, os caras colocaram um pouco de grana no bolso das famílias, que era pouco mesmo, né? O pessoal conseguiu se virar do jeito que podia. E depois nós vamos ver, quando a gente chegar ali nas questões das missões, que muitas das missões, denúncias que a gente fez, viu essa organização popular das famílias na defesa e perspectiva de garantia do direito à alimentação, quando o pessoal se organizava em cozinhas comunitárias nas ocupações. Teve um relatório também da Oxfam, muito, muito importante, que foi lançado naquela época, que mostrava que o vírus tinha a sua desigualdade, que tinha mais bilionários crescendo e se multiplicando naquele período e detrimento de famílias pobres que entravam numa miserabilidade total e absurda. Isso não só no Brasil, mas também no mundo. Um outro documento nesse período que foi importante, gente, foi um dossiê do Fórum Nacional da Reforma Urbana, que pautou essas violações de direitos humanos desde o ponto de vista dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, aqueles 17 objetivos, né, que o Fórum ia lá e monitorava em rede, na sua grande rede, que é o Fórum, e denunciava através desses dossiês. Ao longo do tempo, se vem denunciando esses dossiês, está se construindo também o dossiê desse ano para denunciar essas violações. Então,
vocês vejam que a gente não consegue falar só de direito humano à moradia desse ponto de vista legal. Ou seja, que a gente tem uma Constituição Federal que no artigo 6º diz que moradia é uma garantia social. Então, a gente tem que problematizar, contextualizar isso. Mas qual garantia é essa? Como é que nós vamos ficar em casa se a família não tem casa? Se as pessoas estão sendo despejadas? Se as comunidades pobres estão lutando para ficar em casa? E o Poder Judiciário e as prefeituras municipais estão fazendo despejos, e despejos administrativos também. Não bastasse esse quadro trágico, a gente sempre conviveu com esses 3 problemas no nosso país, que é o déficit habitacional, desse ponto de vista ainda do contexto da luta pela moradia, né, gente? O déficit habitacional, a concentração fundiária e a financiarização das cidades. O déficit habitacional de 6 milhões de moradias, segundo a Fundação João Pinheiro, 12 milhões inadequadas. Eu quero dizer que esse número de 12 milhões inadequadas eu contesto muito, porque a gente anda por aí pelas cidades e pelo país e vê que é uma imensidão de áreas precárias e irregulares, em costas de morro, sem título, e que não garantem habitabilidade nenhuma para as famílias. Então, esse número, assim, para mim, ele é muito, muito defasado. Ao contrário disso, 5 milhões de imóveis desocupados, né, formando cidades e mercados, e esses imóveis servindo para especulação imobiliária e para garantia de renda a partir de um déficit habitacional. Então, esse déficit habitacional não é superado nesse último período também, muito pelo contrário, ele aumenta, né, gente? Porque não tem política pública nenhuma, começa a aumentar muito mais as ocupações, porque as pessoas precisam morar, e as pessoas que precisam morar não vê nenhuma fonte formal de produção de moradias de interesse social no mercado, e passam a ocupar essas áreas que estão abandonadas nas cidades, e aí vem o aumento dessas ameaças de despejos que a campanha Despejo Zero vem denunciando ao longo do tempo. A concentração fundiária também é um grande problema nosso. A gente tem um território brasileiro que está na mão de muito poucos, e nas propriedades rurais isso é muito forte. A gente vê que existe uma expulsão do povo da floresta, das florestas, por interesse de mineração. A gente vê que a galera que está no campo sofre para estar no campo, através de assentamentos, de acampamentos, de ocupações de territórios que não são que estão abandonados e não estão servindo para produção e para nenhuma função social aquela propriedade, e aí o pessoal quer dar essa função social e garantir produção e renda para a sua família. E a financiarização das cidades. Financiarização das cidades é trágico para a gente. Ainda mais nesse momento que não tem nenhum tipo de participação popular. Foi extinto os processos de participação popular de conferências municipais, conferências estaduais das cidades, conferência nacional, conselhos. Não se reúne mais para fiscalizar o poder público, fiscalizar os projetos, fiscalizar os espaços, nos espaços de participação, o próprio mercado. E aí pipocam as operações urbanas consorciadas, que fazem o quê? Tomam os territórios. Tomam os territórios e, não, mas e aquela comunidade que está ali? Nós vamos reassentar. E reassentam de qualquer jeito, porque não tem um marco jurídico no Brasil que diga como se faz uma realocação ou reassentamento. Ou que não tem um marco jurídico no Brasil que diga que a prioridade é a regularização das famílias no local onde elas estão. E aí também vem os processos de revitalização urbana, conhecido também como gentrificação urbana, que tomam conta dos territórios nas cidades para reprodução daquele capital naquele território. Nós temos uma situação muito peculiar aqui na minha cidade, que é de Porto Alegre, que é a região do 4º Distrito, e que mês passado, ou retrasado, a Prefeitura Municipal provou a operação urbana consorciada dessa região da cidade, que fica a 5 minutos do centro histórico de Porto Alegre, fica nas saídas mais estratégicas da cidade, inclusive o aeroporto, e ali os caras na operação urbana consorciada aprovaram que os prédios não têm altura mínima e nem máxima.
Ou seja, Dubai, a minha cidade, Dubai, já tem um projeto de um prédio de 350 andares previsto para aquela região. Uma região que tem 2.000 famílias ameaçadas de despejo. Vejam bem a casualidade da implementação desse projeto lá. Então, essa financiarização das cidades vai contra a garantia do direito à moradia para as populações vulneráveis e prevê um protagonismo do mercado. E os espaços não são mais públicos. Os espaços agora são cercados. As praças são cercadas, se propõe que esses lugares tenham o acesso controlado, entre as guardas municipais das cidades, fortemente armadas, agora elas cumprem um outro papel, já passou aquele papel de fiscalização e de cuidado dos museus, das escolas municipais da cidade, dos prédios públicos. Não, agora a guarda municipal tem quase que poder de polícia e algumas têm arma de fogo. Na minha cidade ainda tem aquela arma de choque. Mas são 3 pontos assim que a gente não consegue de jeito nenhum superar: o déficit habitacional, a concentração fundiária e a financiarização das cidades. Eu levantaria esses 3. Tem muito mais, acredito, né, gente? Mas esse aí, desde a perspectiva que a gente tem trabalhado no nosso dia a dia. O que leva essa visão das cidades que não é contextualizada? Para onde é que leva a luta pelo direito à moradia? Para uma absolutização do formalismo jurídico. O que acontece? No momento em que eu não trabalho o direito à moradia e o direito à moradia no seu contexto, o que sobra para mim é o que está lá, numa leizinha que a gente chama de Código de Processo Civil, aonde aquela pessoa que está ocupando uma área, ela é um invasor. Isso é o formalismo jurídico. Vocês entendem por que é importante a gente trabalhar no contexto? Porque eu vou lá dizer para o juiz, por exemplo, olha, aquilo lá não é uma invasão. Ali tem pessoas que moram porque não tem onde morar, porque tem um déficit, porque tem uma operação urbana, porque tem concentração fundiária e porque essas famílias precisam garantir o seu direito humano à moradia. E aí, isso é visto agora como um conflito fundiário. Porque essas pessoas são invasoras e estão invadindo uma área contra o direito sagrado da propriedade. E esse direito individual, ele é tão forte dentro do sistema de justiça e dentro do poder público conservador, que contra esses invasores a gente pode fazer tudo. Pode fazer qualquer coisa. Inclusive acionar a polícia. E fazer despejos terríveis, como a gente viu em Manaus, quando a gente foi na missão denúncia, no Monte Oreb, 3.000 famílias despejadas, com aparato militar de helicóptero, cachorro, bomba, arma, bala de borracha, tropa de choque, para tirar as famílias da sua casa. Isso é uma loucura. E uma total falta de política pública para enfrentar esse fenômeno dos conflitos fundiários, que não está, lamentavelmente, gente, não está na pauta da política urbana oficial. Tem que estar na pauta. É obrigatório estar na pauta. Nós temos que enfrentar isso aí. E criar políticas públicas. Como é que a gente enfrenta esse fenômeno? Não é só com produção de moradia. Como é que nós vamos garantir moradia para esse contingente que tem de pessoas e de famílias até nós evitar os conflitos? Até lá, muito despejo já aconteceu. Pois isso tem que ser para amanhã. Tem que ser para ontem. E ali a aplicação da lei para o proprietário. Esse é o contexto do formalismo jurídico que uma visão crítica de direitos humanos e uma perspectiva de assessoria jurídica popular tem que enfrentar. E ela enfrenta todos os dias. Como é que enfrenta? Nós vamos ver nas estratégias. Esse formalismo jurídico, desse ponto de vista de conflitos fundiários, que tem uma visão judicialesca e de polícia, tem um grande potencial de violação de outros direitos, a começar pelo direito à vida. Tem gente que morre nessas desocupações. Integridade física das pessoas. Direito à educação. Então, tem o despejo, todo mundo perde o ano letivo. Perde ou não perde? É o que acontece. Direito à saúde, não tem mais vínculo com o posto de saúde. O direito ao trabalho.
Então, é uma sucessão de violações. E isso tem que ser denunciado. Não adianta a gente chegar e usar as mesmas ferramentas jurídicas que o formalismo usa. Nós temos que usar esses contextos que a gente falou anteriormente. Os despejos indiretos e econômicos, né, que tem a ver com aquilo que a gente estava falando em relação à questão da financiarização da cidade, dos processos de revitalização, ou seja, as pessoas que são assim de média renda, que vivem nesses lugares, que estão sofrendo esse processo de revitalização, às vezes nem se dão conta que vão sair dali, porque o aluguel dele vai aumentar, ele não vai mais conseguir comprar no mercadinho, porque o mercadinho vai sumir, vai entrar ali um mercado gourmet e ele não vai ter mais nenhum espaço. Às vezes não consegue nem andar na rua, porque a rua já está com outro perfil, não é mais o perfil dele. Então, isso aí é muito trágico, é muito complicado, então nós temos que estar atentos também para essa questão dos despejos diretos e econômicos. As violações de direitos por meio da invisibilidade, ou seja, aquelas ocupações que não têm titulação para o poder público, é uma área de ninguém. Ali ele não faz infraestrutura urbana nenhuma, às vezes não tem energia elétrica, na sua maioria das vezes não tem acesso à água, e não chega ali nenhum serviço público, muito menos assistencial. Por quê? Ali é uma invasão. Aquelas ocupações que estão ali na invasão, as famílias não têm acesso ao posto de saúde, às vezes, porque não tem endereço formal. E a galera da saúde não quer atender. Para atender, às vezes, tem que ir em um outro lugar que abre uma brecha. Mesma coisa as escolas. As crianças são as crianças da invasão. Ainda tem os preconceitos que acontecem contra essas ocupas e a galera que está vivendo na irregularidade. Daí vem esses processos de desqualificação, né? Se essas pessoas não são reconhecidas pela cidade, para elas não servem os direitos. E aí eu começo a desqualificar e levar essas comunidades e esse território a um processo de subcidadania, porque eles não são, segundo o formalismo jurídico, cidadãos de direitos. E contra eles a gente pode fazer tudo, chamar a polícia, inclusive, para despejar, sem alternativa habitacional. Então, esse contexto é um contexto muito duro, é um contexto diário dessas ocupações, que as pessoas se obrigam a viver. A gente visitou, ao longo desse último ano, inúmeras situações pelo Brasil inteiro, trágicas, depois eu quero ver se compartilho algumas com vocês, trágicas de total falta de dignidade humana nesses locais, por total falta de infraestrutura, e a gente cobrava dos poderes públicos, mas olha, é um absurdo como é que as pessoas não têm água para tomar nos lugares, como é que as pessoas não têm acesso à energia elétrica, e eles diziam para nós, os poderes públicos, olha, a gente não pode colocar porque é uma invasão. Mas como não pode colocar? Não, porque daí nós vamos estar fortalecendo a invasão. Não, mas vocês não vão estar fortalecendo a invasão. Vocês vão estar garantindo dignidade humana. E vocês não vão colocar um ponto de luz ou um marcador de energia elétrica em cada lote. Vocês vão botar uma garantia de energia elétrica provisória, geral para todos, para que tenham no mínimo acesso, e ponto de água também nas ocupações para que tenham acesso à água. Então, é muito difícil. Tem uma burocracia, que é o formalismo jurídico, que leva eles para esse lado também. E o Ministério Público processa esses administradores públicos também, que tentam garantir dignidade humana nessas ocupações. Tudo isso por conta de uma construção de que a propriedade é absoluta e o proprietário ele tem garantia em relação àquela terra que está ocupada, mesmo não tendo garantido função social, que é o que diz a lei, Estatuto da Cidade, Constituição Federal, que é dever do proprietário garantir função social. E é mais trágico ainda, pessoal, se a gente for ver bem. Por quê? Porque essas ações judiciais que garantem a ameaça de remoção a essas comunidades, elas vêm com urgência. O proprietário pede liminar. É uma ficção jurídica, por quê? De onde é que vem a urgência de uma área que está abandonada? Pois aquela área estava abandonada há décadas e foi ocupada porque estava abandonada. E de um lado
tinham famílias que não tinham moradia, e de outro poder público que não produz habitação de interesse social. É um estado de necessidade humana. E legítima defesa de um direito fundamental, que é o direito social à moradia. E aí eles conseguem essas ordens liminares para despejo de uma área que estava abandonada. Por isso que é importante a gente trazer esse contexto da luta pela moradia dentro desses casos para denunciar essas situações. Aí eu trago aqui, então, galera, dois exemplos de pensadores que trabalham essa questão de uma visão mais contextualizada do direito e também em contrário ao que diz o absolutismo jurídico. Olha só, o Yves Lasbapin, no livro As Classes Populares dos Direitos Humanos, ele fala que os direitos sociais passam a fazer parte dos direitos humanos, mas subordinados aos direitos individuais. Ou seja, os direitos individuais é que vão dizer o que é o direito mesmo, e não o direito social, no caso, o direito nosso à moradia. Está previsto, então, o direito à propriedade, que articula todos os outros direitos individuais na concepção liberal. Eu sou proprietário, dentro da minha propriedade eu posso fazer o que quiser e ali reproduzir a minha riqueza. A igualdade continua a ser igualdade só dentro da lei. Aquele negócio que a Constituição fala, todos somos iguais perante a lei, é uma letra fria da lei. E ela não dialoga com a realidade concreta. É por isso que a gente tem que trazer realidades nas nossas situações que a gente está enfrentando. E os contextos também. O Davi Sanchez-Rubio também traz para nós a crítica à questão do absolutismo jurídico. Ele diz que quando o fenômeno jurídico se concebe como mera forma ou procedimento, sucede que se absolutiza tanto esse fenômeno que se transforma na única realidade possível, ocultando elementos importantes, processos sociais e seus atores. É isso. Se a gente joga um jogo do sistema judicial, que é aquela leizinha dos procedimentos que é o Código de Processo Civil, e se absolutiza isso, a gente vai achar que é o único modo de ver o direito. Não. Para a assessoria jurídica popular, não é o único modo. Nós temos que trazer os contextos. E esses contextos são importantes na hora de decidir. E a gente tem casos concretos que a gente vê que efetivamente se decide dessa forma. Tem um ponto que é muito importante que o Davi traz, que é a luta pela garantia da humanidade das populações vulneráveis. Por quê? Porque essa visão do absolutismo jurídico trata as populações vulneráveis como se não fossem cidadãos, porque são, segundo a lei processual civil e lei penal, são invasores e podem até ser criminalizados. Em contrário, com relação aos direitos humanos, quando se apresenta um conjunto organizado e hierarquizado, qualquer oposição a eles é visto como uma violação concreta e específica de uma norma, um delito de lesa humanidade. Agora é um crime objetivo a ocupação. O não reconhecimento dos direitos humanos pode chegar a tão grau que se nega radical e terminantemente a todos aqueles seres humanos que opõem. Frente ao inimigo de todo humano, se suspende toda a humanidade. É isso que a gente dizia. Por isso que a gente tem que trazer a humanidade da visão do direito, da visão jurídica, para essas ocupações. Através dos contextos, através de uma narrativa que efetivamente garanta os direitos sociais. Porque, senão, frente ao inimigo do humano, se suspende toda a humanidade. Não são inimigos do humano. São seres humanos, pessoas, famílias que moram nas ocupações e que querem a garantia do seu direito humano à moradia através de uma luta legítima, através de uma ocupação urbana, seja rural. Então, o que a gente propõe através desse conceito, desse contexto de luta pela moradia, para concluir esse ponto? Que a gente enfrente o direito humano à moradia através de contextos. Como é que esses contextos? Através de dados, pessoal. Através de informações, através de pesquisas. Por isso que a assessoria jurídica popular não é um negócio só de advogado. As organizações não governamentais, que tem lá pessoas que não têm nem formação
acadêmica, mas que fazem pesquisa, que vão no campo, a galera dos movimentos, que conhece as ocupas, trazem esses contextos, essas realidades concretas para a gente. Tornar eles complexos e problematizados. Nós temos que trabalhar aquele caso que a gente está trabalhando de modo complexo. Ei, por que tem um projeto de revitalização para aquele bairro? Nossa, porque tem um monte de empresas, de construtora que quer reproduzir ali o capital. Isso é importante a gente problematizar, tornar complexo e trazer essa discussão. Se existe ali, nesse caso que eu apresentei para vocês, do 4º Distrito de Porto Alegre, 2.000 famílias ameaçadas, não é de graça. Por quê? Porque os proprietários daquelas áreas estão vendo que essa área é uma área de revitalização e que os imóveis vão aumentar muito mais de preço. Então, se nós problematizar isso, a gente consegue trazer outros elementos também para o debate, que não só aquele formalismo jurídico que nos mata, que nos derruba. E aí nós trazer a verdade para dentro de um processo ou para um caso que a gente está trabalhando. Eles são indivisíveis, é aquilo que a gente falou, não vem o direito humano à moradia sozinho. Vem a garantia de inúmeros direitos. Direito à mobilidade urbana, se tu tem uma moradia e ela está garantida naquele espaço, tu tem condições de te movimentar pela cidade. Direito à educação, direito ao trabalho e etc., direito à saúde. E eles não podem ser hierarquizados. Se a gente garantir, defender essa hierarquia, a gente vai dizer que os direitos individuais são mais importantes que os coletivos. E aí o direito da propriedade subordina todos os outros direitos, como a gente viu ali o Ivo falar. E garantir também a luta por dignidade humana. Essa também é uma outra chave muito, muito importante quando a gente fala de direito humano à moradia, que é, olha, a gente está defendendo aqui a garantia da dignidade humana, que é previsto na nossa Constituição e em inúmeros tratados. Pronto, pessoal. Então, vamos trabalhar da advocacia jurídica popular, porque agora a gente trabalhou na questão dos contextos e nos fortalecemos em relação à questão do direito à moradia. Tem três pontos principais da advocacia jurídica popular que a gente tem que levar em consideração quando a gente trabalha com ela, que é a primeira missão, a defesa da humanidade das populações vulneráveis para a superação dos processos de qualificação. 2, a compreensão e apresentação da complexidade do direito como superação da igualdade formal. 3, explorar o sistema de justiça em favor das populações vulneráveis. A advocacia jurídica popular, nós podemos trabalhar de vários modos. Não são só ações judiciais, que são muito importantes, essa defesa judicial dentro do sistema de justiça, porém, elas trabalham também desde o ponto de vista de diagnósticos, pesquisas, realidades, contextos, argumentação alternativa àquele caso. Inúmeros relatórios são produzidos em relação aos casos e esses relatórios dão um outro perfil para aquela situação, problema que a gente está enfrentando e garante ali uma nova argumentação em relação àquele caso concreto e pode trazer uma outra solução para aquele direito que está sendo enfrentado. Então, isso é muito importante. Quem faz isso? Os núcleos de pesquisa das universidades, as organizações não governamentais, as redes, a Associação dos Geógrafos do Brasil faz relatórios nesse sentido, e eu já vi. Então, inúmeras entidades, redes articuladas podem trabalhar uma outra narrativa em relação a uma situação, problema e garantir uma outra argumentação para se levar para esses casos concretos. Essas pesquisas também elas são muito importantes. Precisa ser advogado para fazer esse trabalho todo? Não, não precisa. Tem várias pesquisas que trabalham a temática de conflitos fundiários, direito à moradia, acesso à cidade, financiarização das cidades, e essas pesquisas a gente deve, né, a gente deve utilizar nas nossas argumentações. Os dados das fundações, dos institutos de pesquisa, para a gente avaliar os contextos e trazer as informações concretas, e isso faz muito bem a campanha de Despejo Zero, no momento em que
quantifica as situações de ameaças, de despejos e de despejos evitados no Brasil. Assim, tenta fazer, né, porque é muito difícil. A Comissão Pastoral da Terra faz isso muito bem, muito bem. Eles têm uma expertise assim, desde a década de 80 em relação a isso, com várias temáticas. Eles falam de violação do direito à água, eles falam dos assassinatos no campo e etc. O Fórum Nacional da Reforma Urbana, junto com a campanha Despejo Zero, tem lançado também o panorama dos conflitos fundiários anualmente. Esse ano vai ser, eu acho que agora, em novembro, vai sair também o relativo a 2021, com o panorama dos conflitos. O último teve a avaliação de 5 estados da federação, que foi importante, porque começou com algumas cidades, então parece que vai avançando. E é um panorama, né? Não se pretende ser definitivo em relação a esses dados, mas trazer um panorama para a gente poder pensar em políticas públicas. Então, é muito importante. Então, pessoal, sobre explorar o sistema de justiça em favor das populações vulneráveis, como é que a gente faz isso? Quais são as estratégias? A gente pode utilizar, desde 2015, uma figura que chama amicus curiae, que é o quê? E aí tem a coisa de advogado. O advogado vai lá, representando uma organização, e ela tem que ser uma organização, no nosso caso, que atue com direito à moradia, e se apresenta em um determinado caso, dentro de um processo judicial, como amicus curiae. E o juiz defere ou não defere. Dessa decisão não pode haver recurso. O que ele tem que comprovar? Que no seu estatuto é prevista essa missão para a organização dele. Que a organização, a entidade, tem expertise em relação à temática do direito à moradia, com publicações, com seminários, com trabalhos, relatórios científicos e etc. Por que é importante as amicus curiae? Porque antes, as amicus curiae eram só no Supremo Tribunal Federal. E o CPC disse, não, nos processos de primeiro grau também. Porque essas amicus curiae vão levar esses diagnósticos, essas pesquisas e essas realidades concretas para dentro dos processos judiciais. É importantíssimo para a assessoria jurídica popular a gente garantir que tenha uma outra narrativa ali dentro daquele processo judicial, que tenha levantamento de dados em relação àquele território que está sendo vítima de uma violação. Então, para nós, é estratégico e importantíssimo. Depois eu vou apresentar o caso também, gente, da campanha Despejo Zero, que faz os pedidos de providência. Mas eu quero passar também para a questão dos núcleos temáticos. Esses núcleos temáticos estão dentro do sistema de justiça. E esses núcleos temáticos, eles geralmente são relacionados a núcleos de direitos humanos, núcleos fundiários, núcleo de direito à moradia, e estão dentro das defensorias públicas da União e do Estado e dos ministérios públicos. É estratégico as assessorias jurídicas popular contarem com essas estruturas dentro do sistema de justiça. Os defensores fazem assessoria jurídica popular todos os dias. E os movimentos e as organizações e as entidades de direitos humanos têm que estar conectados com esses núcleos temáticos para estar denunciando os casos, para estar atuando conjuntamente em alguns casos, por exemplo, como amicus curiae, para estar municiando com pesquisas, diagnósticos, informações, o trabalho desses defensores, e para esses defensores poderem fazer a defesa dessas comunidades. Qual é a realidade que a gente vê no Brasil? Que tem muitos poucos estados têm essa articulação de núcleos. Quando tem, são poucos defensores que não dão conta da tragédia toda. Então, isso é um nó, isso é um desafio, isso é um problema que a gente tem que superar, enfrentar e superar. Desculpa a cachorrada aí, gente. Tem espaço, a questão dos espaços de mediação também. E aí vem dentro do sistema de justiça, dentro dos tribunais judiciais e federais. Para nós é estratégico a gente lutar por estruturas de mediação que garantam que os processos judiciais, e aí é processos judiciais mesmo, passem só daqueles gabinetes aonde eles vão ser julgados por um juiz e passem por uma estrutura de mediação, onde se chame prefeituras, governo do estado
Ministério Público, Defensoria, as partes com seus advogados, e ali se constituam articulações para alternativas habitacionais para aqueles casos. Se não for isso, vai ser uma decisão judicial. E aí ela pode ser boa ou pode ser ruim. Na maioria das vezes, ela é ruim. Então, é estratégico a gente garantir esse espaço de mediação. A Lei 14.216, do ano passado, que suspendeu os despejos no Brasil, a lei federal aquela, previa já. Vamos suspender os despejos, era até dezembro, parece, do ano passado. Depois que suspendeu os despejos até dezembro do ano passado, como é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer medidas de mitigação e espaços de mediação. Ela já previa, já indicava isso. O que ocorreu foi que a gente foi com a DPF 828 prorrogando cada vez mais a DPF. Agora, 31 de outubro, nós temos um outro problema, que é o fim da prorrogação. A galera que entrou com as ações judiciais com a DPF já propôs a prorrogação, uma nova prorrogação, né? Ou então a mitigação para a constituição de, também nessa perspectiva de espaços de mediação. Quais instrumentos tem a nosso favor e que são estratégicos para a gente garantir essa assessoria jurídica popular na perspectiva da garantia do direito humano à moradia? Pessoal, a gente conta basicamente com a Constituição Federal e o Estatuto da Cidade. Alguns planos diretores nas cidades. A gente sabe que os planos diretores têm aquele problema de serem cartas de boas intenções e, ao fim e ao cabo, se aprova dentro dos conselhos municipais de planos diretores os projetos que o mercado determina. Essa é a realidade lamentável que a gente vive. E a gente tem uma carência muito grande na legislação em relação à prevenção e mediação de conflitos fundiários urbanos e rurais nesse país, na perspectiva da garantia do direito humano à moradia, e eu não só falo só a moradia, mas a terra, ao território, e a galera que mora nas florestas e que defende aí, efetivamente, o meio ambiente. Pois, em 2018, o Conselho Nacional de Direitos Humanos aprovou uma resolução, que é a 10, vocês já devem ter ouvido falar dela, com certeza, que garante ali nessa resolução soluções garantidoras de direitos humanos. Pessoal, é uma resolução que obriga os poderes públicos? Não. Não obriga. Mas é uma hiper importante ferramenta. E a gente tem que apresentar essa ferramenta para as instituições, para os poderes públicos, para eles, sim, cumprirem essa resolução. Para as defensorias públicas colocarem nas suas petições, para os ministérios públicos verem que ali existe um outro direito, uma outra garantia. E já no artigo 1º, parágrafo 1º, fala que os despejos e deslocamentos forçados de grupos que demandam proteção especial do Estado implicam violações de direitos humanos e devem ser evitados, buscando-se sempre soluções alternativas. Vocês vejam? A força disso é para evitar despejo. E tem que se buscar soluções alternativas. Essas comunidades precisam de direito à terra, território ou direito humano à moradia. Essa resolução fala também de medidas de prevenção. Claro, são os processos de demarcação de terras, os processos de regularização fundiária, as mediações, alternativas habitacionais para esse pessoal que está em áreas irregulares. No capítulo 3º fala em soluções garantidoras de direitos humanos. Olha, é um termo que é muito, muito importante a gente utilizar esse termo, soluções garantidoras de direitos humanos, para a gente mostrar para essas instituições, esses poderes que querem promover despejos, que existe um outro modo de ver o direito, que não aquele formalismo jurídico que nós denunciávamos antes. Vocês lembram? E a excepcionalidade do despejo. Quando tudo deu errado e vai acontecer o despejo. O capítulo 4º dessa resolução fala como se vai fazer o despejo. Mas como é que pode essa resolução falar como é que vai ser o despejo? É duro, pessoal. Mas tu acredita que os caras conseguem fazer
despejos, violando mais ainda direitos humanos. É o que a gente viu lá no Monte Oreb, é o que a gente viu aqui na minha cidade, em Porto Alegre, no prédio da ocupação Lanceiros Negros, que prenderam as pessoas, prenderam inclusive deputado, e colocaram em camburão da polícia militar a rodar pela cidade. Despejaram durante a noite, estavam numa audiência pública, discutindo a situação deles na Assembleia Legislativa, que era próximo, foram lá de noite, despejaram as famílias, saltaram as crianças e as mulheres. Então, é muito complicado. Porém, a resolução vê e propõe, nesse caso específico, soluções alternativas. Se vai remover, tem que garantir alternativa habitacional. Essa é uma excelente ferramenta, importantíssima, e a gente, nas nossas defesas, tem que colocar a resolução 10. Da mesma forma que a resolução 17. A resolução 17, pessoal, veio de uma demanda muito forte da campanha de Despejo Zero, que começou a denunciar despejos administrativos pelo Brasil inteiro, em plena pandemia. Quando a ordem era ficar em casa, aquela mesma frase, as prefeituras municipais estavam despejando as pessoas e botando na rua. Mas despejando assim, de qualquer jeito, sem ordem judicial, sem processo administrativo e muito menos alternativa habitacional para essas pessoas. Iam lá, é área pública, despeja, remove, fecha, cerca e manda tudo embora. Pois essa resolução reconhece como conduta contrária aos direitos humanos a realização de despejos, remoções e deslocamentos sem ordem judicial e dispõe medidas preventivas e soluções garantidoras de direitos humanos. Ela dialoga e repete a resolução 10, é muito importante. Já no artigo 1º, ela fala dos atos administrativos. Atos administrativos que têm o potencial de causar despejos e remoções e deslocamentos somente pode ser emanado em situação de extrema excepcionalidade nos termos do artigo 2º dessa resolução e deve ser precedido de regular processo administrativo, adotando garantias mínimas para essas comunidades e esses territórios que são ameaçados de despejo. São dois instrumentos, pessoal, muito importantes que a gente tem que ter em conta, que o Conselho Nacional de Direitos Humanos aprovou e a gente tem que colocar na ordem do dia para fazer a defesa dessas comunidades. Não tem como deixar de falar aqui da DPF, né, a Agressão de Preceito Fundamental, 828 do STF, que tratou de colocar o debate da luta pelo direito à moradia em nível constitucional. Era muito difícil, antes da DPF, a gente fazer subir para o STF algum recurso como advogado, para se discutir lá a questão da moradia. Morria sempre aqui nos tribunais. Era difícil subir, pois os caras, foi o pessoal que entrou com a ação, depois a campanha de Despejo Zero abraçou e veio junto, várias organizações com amicus curiae entraram dentro do processo para fazer as suas petições e entrar com as suas narrativas, seus diagnósticos, suas pesquisas, da mesma forma que o outro lado também, o inimigo também apresentou amicus curiae. A galera da terra, do agronegócio, entrou, a galera das imobiliárias entraram com amicus curiae e estão lá debatendo. Se é para um lado, é para o outro também. E suspendeu os despejos no Brasil. Isso aí é um fato assim que nunca antes visto na história desse Brasil. Domingo a gente vai voltar a ouvir essa frase. Nunca antes na história desse Brasil se suspendeu o despejo. Isso é uma novidade para a gente. A gente tem a perspectiva de que todo esse debate que se fez com a DPF 828 não se perca. Não se perca. E esse debate traga soluções efetivas mesmo para essa temática de conflitos fundiários. Porque já teve várias prorrogações. E porque, além das prorrogações, se fala em medidas mitigadoras, que são esses processos de mediação. Ou seja, os processos de mediação não são uma panaceia, né? É bom deixar claro. Porém, recentraliza o debate para um outro lado, né? Não é o prefeito que vai mandar despejar aquela comunidade que está numa área pública, municipal. Não é o juiz mais que vai determinar aquele despejo daquela comunidade ou daquele território. Porém, nós vamos agora consertar uma decisão através de uma mediação, enquanto as famílias estão lá ocupando aquela área. Ou seja, a prioridade é nós garantir alternativa habitacional. Para isso, tem que ter programas federais de moradia, produção habitacional,
recursos para isso, orçamento para isso. A gente sabe muito bem. Várias, a gente teve na missão denúncia na cidade de São Leopoldo, aqui na região metropolitana de Porto Alegre, e testemunhamos que várias áreas ocupadas estavam em processo de mediação. Essas áreas já estavam selecionadas pelo programa Minha Casa Minha Vida para a produção de moradia, ou seja, o proprietário entrou com o despejo contra as famílias, se fez a mediação, se articulou que essas comunidades tivessem recursos públicos para produzir moradia, junto com a prefeitura municipal. E aí o que aconteceu? Veio o golpe, se acabou com as políticas públicas, agora as famílias todas elas estão ameaçadas de despejo. Você percebe como a gente não pode deixar de fazer a defesa do direito humano à moradia se a gente não trabalhar esses contextos? Isso tem que entrar naquele debate. E nós temos que denunciar para o juiz do processo. Olha, doutor, não se pode despejar as famílias porque o poder público é que não está garantindo o que foi acordado nas mediações através do fim desses orçamentos e dos programas federais para a garantia do direito à moradia. Então, é muito importante essa DPF, porque nacionaliza o debate, teve uma visibilidade assim muito grande em relação à questão da suspensão do despejo, e porque levou também um debate em relação à moradia e em relação à questão da saúde. Uma outra ferramenta importantíssima para a assessoria jurídica popular é a proteção internacional dos direitos humanos. E aqui eu vou falar só de dois exemplos, pessoal, para não cansar vocês em relação a isso, mas que a gente tem que usar muito, que é o comentário geral número 7, que denuncia que as remoções são violações aos direitos humanos e que não se pode despejar ninguém deixando as pessoas sem teto, ou seja, isso é o mínimo. Esse comentário geral é um comentário feito pelo PIDESC, comentário feito pelo Comitê DESC das Nações Unidas, ao Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ao artigo 11 do Pacto. Então, o comitê esse se reúne e elenca um comentário. Não, nós vamos comentar agora o artigo 11, que fala de direito à moradia. E ali eles dissecam ele e falam exatamente essas questões relacionadas. E é com base nesses documentos internacionais que se emitiu também a resolução 10 e 17 do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Isso aqui é importante vocês terem em mente, por quê? Porque é fundamento jurídico para vocês. Da mesma forma que o comentário geral número 4, que fala sobre os requisitos para se ter garantia de direito humano à moradia. Nós temos alguma legislação no Brasil que fale isso? Nós não temos. Primeiro requisito, pessoal, segurança na posse. Sabe que segurança na posse? Não sofrer ameaça de despejo. Eu posso ter garantia de direito à moradia se eu estou ameaçado de despejo? Segundo o comentário geral número 4 do Comitê 10 das Nações Unidas, não. Eu tenho que ter segurança na posse. Nem que seja um título precário. Não preciso ser proprietário. Eu posso ter um título que não tenha força de propriedade, mas que me garanta segurança na posse. Da mesma forma que os outros. Habitabilidade, tem que morar num lugar que seja habitável, que seja uma casa onde eu possa efetivamente viver e morar. Adequação cultural. A cultura da minha comunidade, do meu território, tem que ser reconhecido naquele ambiente que eu vou passar a morar agora. Custo acessível. Eu tenho que ter condições de pagar pela minha moradia. A localização. Eu tenho que ter acesso ao meu entorno que garanta ali condições de eu ter mobilidade, saúde, educação. A infraestrutura, eu tenho que ter esgotamento sanitário, acesso à água, energia elétrica. E não discriminação, eu tenho que ter condições de acessar aquela moradia se eu tenho alguma dificuldade, algum desafio pessoal, como os cadeirantes, por exemplo. Então, eles falam nesses comentários isso. Tem um mais atualizado, que é de 2004, esses parece que são de 93, e que replicam isso. É muito importante a gente trazer essas fundamentações de direito internacional nessa questão do direito humano à moradia. Inclusive, tem um provimento ou uma resolução do CNJ que fala que os juízes estaduais e federais devem
nas suas decisões, também levar em conta o direito internacional de direitos humanos. Então, isso é mais importante para nós ainda quando eles levantam essa questão. E aí, pessoal, para trabalhar um caso concreto com vocês, vou apresentar um pouquinho em relação à questão da campanha Despejo Zero e do fortalecimento da campanha através do Fórum Nacional da Reforma Urbana. Como é que as assessorias jurídicas populares trabalharam essa questão da garantia do direito e a luta pelo direito humano à moradia dentro da campanha. Tem um GT, um grupo de trabalho dentro da campanha, que chama GT de incidência. Esse GT de incidência, lá no início da campanha, ele foi muito, muito estratégico. Por quê? Porque um debate que a gente fazia na campanha Despejo Zero é o seguinte: olha, como é que a gente vai ficar recebendo tanta denúncia de despejo e ameaça de despejo e não fazer nada? E não fazer nada. A gente tem que fazer alguma coisa. Não é possível a gente só fazer uma nota pelo GT de comunicação dizendo que nós somos contra. A gente tem que decidir nesse caso concreto. E aí, algumas organizações disseram, olha, para nós é estratégico incidir, e nós vamos incidir. O que essas organizações fizeram? Fazem pedidos de providências às autoridades contra esses despejos, seja cometido pelo poder público, executivo, ou pelo Poder Judiciário. Já digo que 90% dos casos é pelo Poder Judiciário. O que acontece? Desculpa. Os pedidos de providência são feitos... foi feito pelo GT de incidência, quem fez foi a galera do Labá, que fez um texto inicial, comungando a argumentação da moradia e da saúde, trazendo o quê, pessoal? Todos esses elementos que a gente tinha falado anteriormente: pesquisas, diagnósticos, recomendações, resoluções, notas técnicas, que analisaram aquele caso concreto, que é o que nós estávamos trabalhando, que era contra despejos na pandemia. Tudo isso foi para um documento. E aí, o que esse documento fazia? Dialogava com aquele caso concreto. E a campanha fazia um documento assinado por todos os integrantes da campanha, com pedidos de providência direcionados ao juiz ou prefeito para imediatamente suspender o despejo e garantir salvaguardas humanitárias para quem estava ameaçado. Pedia providências para as defensorias públicas, para os ministérios públicos, para garantia dos direitos fundamentais. Noticiava também aos conselhos estaduais e nacional de direitos humanos para que tomassem providência. A campanha se articulou com o Conselho Nacional, que mandava também um ofício para aquela entidade ou poder público que estava violando o direito humano à moradia. E o CNDH enviava. A campanha se articulou também, pessoal, com a Aliança Internacional dos Habitantes, que, ato contínuo, também enviava um documento para aquele juiz ou para aquele prefeito, pedindo a suspensão do despejo. Então, e aí dava uma blitz em cima daquele caso concreto e fazia. Então, por isso que era muito importante a gente trabalhar esse estudo técnico dentro do pedido de providências, fazer essa articulação e buscar esses apoios. Esses pedidos de providência tiveram várias respostas. Até hoje a gente faz. Às vezes, como a gente não tem contato direto com o juiz, mas com as assessorias, às vezes eles anexam no processo o pedido, processam o pedido, dão vista para outra parte. Às vezes eles utilizam esse pedido como razão para decidir e diz, olha, a campanha de despejo zero, nós suspendemos o despejo. Já teve casos assim. E, às vezes, eles mandam a gente anexar no processo, muito sabendo que a gente não tem condições e muito menos procuração. Aí, o que a gente faz nesses casos? A gente contacta com uma defensoria local e diz, olha, a gente tem esse pedido de providência, a gente quer que anexe no processo. Às vezes eles olham, às vezes eles nem olham. Porém, pessoal, a gente, nesse momento, tem que demonstrar solidariedade. Às vezes aquela ocupação, aquele território está lá lutando sozinho, sem nenhum apoio. Nós temos que dizer que eles não estão sozinhos. E é para isso que servem esses pedidos de providência.
A gente acompanha depois esse pedido de providência para ver se teve alguma solução. Acompanha para ver se a defensoria abraçou. Acompanha para ver se teve algum advogado popular ou ONG que está dando apoio local, porque é impossível atuar em todos os processos. Às vezes, existem umas situações mais complexas que a campanha tenta atuar de várias outras formas também, fazendo reuniões online com as autoridades, pedindo reuniões com as defensorias para tentar consertar alguma alternativa para aquele caso concreto, quando a gente vê que está muito difícil incidir naquela situação. E também quando a campanha também é muito demandada nessas situações específicas. Então, é um caso bem concreto, diário, de atuação da assessoria jurídica popular, que é o caso da campanha Despejo Zero. Esse caso de pedido de providência se relaciona muito, pessoal, se relaciona muito com as missões de denúncia. As missões de denúncia dava para a gente ficar aqui o dia inteiro falando, porque é uma ferramenta muito, muito importante de visibilidade e de garantia de denúncia dessas violações que a gente está falando. Qual é a metodologia da missão denúncia? A metodologia da missão denúncia é fazer uma visita in loco daqueles casos que a gente está denunciando. O que o Fórum Nacional da Reforma Urbana, junto com a campanha Despejo Zero, o Conselho Nacional de Direitos Humanos e a plataforma DESCA fez? Elencou, junto com a campanha, cidades prioritárias. Essas cidades prioritárias têm a ver com o número de despejo, as violações, a violência, as situações trágicas que estão acontecendo naquele local. E o núcleo da Despejo Zero local organiza uma visita e diz quais são as áreas que são prioritárias. Para quê? Para que toda essa rede vá lá e visite in loco as situações de violações. Escutem as famílias, vejam com os olhos, abracem as pessoas e, com essas visitas, reúnam informações para construir um diagnóstico. Essas missões, além das visitas nas comunidades e nos territórios, visitam também as autoridades. No outro dia, se marca a agenda com todas as autoridades que são importantes para o caso. Se é a prefeitura, a prefeitura. Se é o governo do estado, o governo do estado. Se é o INCRA, é o INCRA. Se é a FUNAI local, é a FUNAI. Se é o Tribunal de Justiça, é o Tribunal de Justiça. E aí se faz um percorrido de autoridades no segundo dia de visitas. E no terceiro dia, uma audiência pública, onde vai não só as comunidades que foram visitadas, mas outras que não foram também. E se chama essas autoridades. Para quê? Para construir acordos, compromissos e também para as comunidades terem voz e poder denunciar os seus casos concretos. É uma metodologia, na minha avaliação, muito, muito rica. Ah, mas precisa muito dinheiro para fazer? Não, não precisa de dinheiro. Hoje tem dinheiro para fazer, que é financiado pela União Europeia, mas não precisa fazer. Aqui no meu estado, a gente faz todo ano, no mínimo, 2 missões para os casos concretos que a gente recebe de denúncias e sempre fez sem dinheiro. A última que a gente fez com recursos porque tinha. Mas, se a gente se organiza, a gente consegue fazer e consegue dar visibilidade. Qual é o produto de uma missão dessas? Além de tudo que a gente faz durante a missão, que é denunciar, tentar fechar acordo, tentar conseguir melhoria, suspender um ou outro despejo, é produzir um relatório. E esse relatório, a gente colocar ali as situações. Além de colocar ali, colocar recomendações. Recomendações essas que foram tiradas já na audiência pública. E denunciar e dar mais visibilidade ainda para as situações que a gente elencou. Eu coloquei aqui um link, não sei se eu vou conseguir acessar aí, hein, Rodrigo? Aí, ó. Você quer entrar direto, é isso, no link? Aqui no meu computador eu entrei, será que vocês estão vendo? Não, está aparecendo a apresentação para a gente. Tem que compartilhar, parar o compartilhamento e compartilhar a tela a janela que você está vendo o link. Ah, não, então tranquilo. Então vamos deixar para uma próxima. Bom, eu deixei esse link aí
E aí a gente, numa outra oportunidade, a gente apresenta para vocês. Porém, o Fórum Nacional da Reforma Urbana tem no site, né, no próprio site, ele coloca ali as informações em relação às missões de denúncia que foram realizadas. Ao todo foram realizadas 6 missões de denúncias no Brasil, e é muito, muito, muito louco, sabe, pessoal? Por quê? Porque a gente faz os pedidos de providência nos casos concretos, e sabe onde é que a gente visita depois? Justamente esses pedidos de providência. Por quê? E isso é natural, sabe? Por quê? Porque a campanha de Despejo Zero elencou aquele caso como um caso emblemático para ser visitado. E ele é tão emblemático que ele já tinha sido feito um pedido de providência anteriormente. E aí o pessoal diz, olha, a campanha de Despejo Zero mandou aqui um pedido para nós, aqui na nossa defesa. E aí a gente vai lá e vem logo. A gente teve em Manaus, foi a primeira missão que a gente fez, por conta da tragédia toda de Manaus, foi em outubro. E lá a gente visitou o prédio Alcir Matos, que se tinha feito pedido de providência em defesa daquelas famílias do prédio ocupado. E a gente visitou em loco lá o local. Da mesma forma, em Fortaleza. Fortaleza sofre muito com os despejos assim, feito por pistolagem mesmo. E a gente denunciou isso. Processos que poderiam ter sido feitos já regularização fundiária, mas não, ficam parados no tempo lá, e o mercado imobiliário, especulação imobiliária crescendo no seu entorno. Visitamos também Porto Alegre e região metropolitana aqui na minha cidade. Essa visita foi muito importante. Por quê? Porque a gente conseguiu articular os quilombos da cidade. Sabe quantos quilombos tem aqui em Porto Alegre? E eu não sabia, 11 quilombos. Conseguimos articular com os indígenas, sabe quantas retomadas indígenas tem na minha cidade? E eu não sabia, 12 retomadas indígenas. Conseguimos articular com o movimento de atingidos por barragens, sabe quantas comunidades ameaçadas, quantas barragens tem que ameaçam comunidades aqui na minha cidade? 3, e eu não sabia, visitamos uma, da Lomba do Sabão, não vou me lembrar o nome agora da comunidade, mas articulamos também as ocupações urbanas aqui da cidade de Porto Alegre, e a maioria delas tinham galpões, que são armações de madeira com telhado, um piso, e no fundo uma cozinha, a cozinha comunitária, na própria ocupação. O pessoal se organizava para construir esses galpões para garantir ali a produção do seu alimento. Visitamos uma ocupação em Porto Alegre que organizava a cozinha solidária, e era o quê? Era um fogão campeiro, que a gente chama aqui, com lenha, porque as comunidades não tinham como comprar gás. E aí o pessoal ia lá, botava o seu nome, 11 horas eu vou vir aqui fazer a comida, 11h20, e botava o nome lá. E aí eles iam lá e cozinhavam com madeira. Mas madeira não é lenha, é madeira. Resto de móveis, de coisa que eles pegavam de qualquer jeito lá e queimavam tudo, e ali formavam um fogaréu para cozinhar a comida. E nós fazíamos as comidas da missão nesses lugares, a galera que fazia para nós. Então, houve muita relação entre o que se fazia durante a pandemia para se defender com as missões e as denúncias que a gente fazia em relação a essas situações de violações de direitos humanos. A gente visitou também, além de Porto Alegre, Natal. Visitamos também Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro foi muito interessante também. Sabe por quê? Porque não visitamos só a cidade do Rio, mas a gente visitou também a cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, onde teve aquela catástrofe que matou, eu acho que umas 200 pessoas por conta daquelas inundações e chuvas fora de qualquer propósito e que estavam colocando as famílias em situação de total desespero, porque lá é uma região muito montanhosa e as pessoas vivem lá em situação muito de risco. Então, nós conseguimos pautar naquela missão a questão das mudanças climáticas. E isso foi muito, muito importante para as missões de denúncias que a gente estava fazendo. Então, houve uma articulação forte localmente das Despejo Zero, nesse caso, Rio de Janeiro,
que articulou toda essa visita. Então, quem faz essas atividades de missões de denúncia no Brasil, pessoal? A plataforma DESC. E a plataforma DESC disse, olha, vamos fazer junto essas atividades, a gente está com vocês. Apoiou essa, inclusive, do Rio de Janeiro, com algum recurso. E eles utilizaram essa metodologia das Nações Unidas, ou seja, os procedimentos especiais das Nações Unidas, que são os relatórios temáticos, né, da moradia, da mulher, dos indígenas, eles fazem esse tipo de missões e visitas nos países. E a plataforma DESC pegou. Então, foi uma sacada muito, muito legal. O Fórum da Reforma Urbana pegou essa metodologia e replicou nesse projeto, e a gente espera que seja uma metodologia que fique, que a gente consiga repercutir mais e garantir denúncias e mais concertações, né? Pegar esses compromissos e levar realmente os poderes públicos. As defensorias públicas iam com a gente nessas visitas também. A maioria das visitas tinham núcleos de defensorias públicas, às vezes promotoria. Para vocês terem uma ideia, a audiência pública da missão denúncia do Rio de Janeiro foi no auditório do Ministério Público Federal, que acolheu a missão denúncia, fez audiência pública lá, e lá foi às comunidades. É estratégico fazer num local desses, por quê? Porque quem chama para audiência pública é o MP, não é as entidades da missão, então tem muito mais força, e ele conseguiu levar lá várias autoridades para tentar garantir um outro compromisso, que já é um processo que vai além da questão da visibilidade para a efetivação de direitos mesmo. Pessoal, quais são os desafios, então, que a gente, a partir de tudo que a gente falou, a gente pode estar elencando para vocês aí? Cris, O principal deles é dar visibilidade a essas violações. Cristiano, Essa Sim. Você consegue fechar em 10 minutinhos para a gente falar algumas perguntas que a galera colocou? Pode sim, tranquilo. Vamos nos desafios. Beleza. E aí já encerramos. Fechou. Então, galera, dá visibilidade para as violações. Esse aí, a assessoria jurídica popular tem o dever de fazer. E é com essas missões, esses pedidos de providência, essas pesquisas, esses relatórios, o trabalho todo de comunicação, ele é estratégico. Criar espaços de mediações de conflitos versus decisões judiciais. Mudar o foco da discussão e do debate do direito à moradia quando ele está em nível de conflito para soluções negociadas, que não tenham violações do direito à vida, não tenham violações do direito à integridade física e muito mais outros direitos. Outro desafio, empoderar a sociedade civil nesses espaços decisórios. No meu estado, tem o Sejusc Fundiário. São centros de justiça e conciliação, aonde eles fazem lá as mediações. Pois quem fundou esses centros judiciais dentro do Tribunal de Justiça foram comitês interinstitucionais de conflitos fundiários. Não tem a sociedade civil lá. Só os poderes públicos, Ministério Público, PGE, Procuradoria-Geral do Estado, do município, Defensoria, o próprio Judiciário. A sociedade civil não está nesses lugares. Tem que estar nesses lugares. Tem que ter políticas públicas específicas para essa temática, que nem a Resolução 10 e 17 já está apontando. E a posse tem que ser, efetivamente, uma garantia, e não só a propriedade. A galera que está nos territórios e que não tem título, essa galera tem que ser reconhecida também, e ela tem todo o direito de lutar por dignidade humana. Pessoal, eu termino então com um cara que me ensinou tudo sobre assessoria jurídica popular. O pouco que eu consigo fazer é por conta desse cara, é o Jacques Alfonsin, vai estar no nosso curso presencial aqui em Porto Alegre, e ele fala sobre assessoria jurídica popular o seguinte: trata-se de uma legítima criação de direito, cujo ponto de partida não é a lei. Atenção, não é a lei, mas sim o próprio sujeito. Pessoas oprimidas, humilhadas, exploradas, excluídas, como são sem teto e sem terra, indígenas, quilombolas, catadores de material reciclável, desempregados, por exemplo.
gente que padece sob o poder de outras leis, cujas letras e extensões aparentam proteção e defesa de sua dignidade e cidadania, mas pouco ou nada sustentam na realidade sobre a qual ela sofre. A razão de ser do direito conquistado nas ruas das cidades, então, como em qualquer outro lugar, é justamente junto dessas pessoas, com elas organizado, empoderar a defesa de sua própria vida, resistir a outros poderes que a esses direitos são contrários, ameaçam ou impedem de ser vivido livremente e dignamente. Galera, com o Jacques eu termino. Ele é ótimo e, nossa, a gente fica até emocionado quando a gente lê os textos dele. Imagine lá no nosso curso presencial em Porto Alegre, viu? Falou, Rodrigo. Nossa, eu imagino que privilégio deve ser poder ter Jacques ao vivo para dialogar e num curso de defensores populares, gente. Ele é sempre muito emocionante, não só quando escreve, mas quando fala também. Eu lembro tão bem aí, colocando aqui uma história, um caos também. Eu lembro tão bem quando eu estava na faculdade ainda, eu fazia parte do CAJU, que era o Centro de Assessoria Jurídica Universitária lá da Universidade Federal do Ceará. E aí a gente resolveu, exato, a gente resolveu fazer um evento que a gente chamava de O Evento, que foi, eu estou tentando lembrar, era homenagem aos 20 anos de alguma coisa que eu não lembro, mas era em homenagem ao Roberto Lira Filho. E Boa. aí a gente na época reuniu um time de peso assim do direito. Então, tinha o Jacques, que, poxa, foi sensacional, o Zé Geraldo também, José Geraldo de Souza Júnior, Rui Portanova, o Vará, a gente chamou o Herkenhoff, a gente chamou uma galera. Mas a fala do Jacques era assim, a coisa mais bonita que eu já vi na vida e que me deu voltou, sabe quando dá aquela lufada assim de acreditar que o direito pode ser transformador? Então Libertador, né? pois é, foi essa fala do Jacques. E aí eu lembro que logo em seguida do painel dele, a gente levou ele para tomar sorvete, pois Fortaleza um calor do caramba, né? E aí a gente levou ele e o Herkenhoff para tomar sorvete numa sorveteria muito tradicional de lá, na época chamada Juarez. E na época o Juarez trabalhava ainda na sorveteria e ele mesmo atendia na sorveteria. E ele ficava dando prova de sorvetes para quem queria comer e experimentar. E aí o Jacques, experimentando vários sorvetes, e o Herkenhoff experimentando vários sorvetes, eles começaram a escrever uma poesia em homenagem ao Juarez e à docilidade do Juarez e tal. Enfim, essa pessoa maravilhosa que é Jacques Alfonsin, gente, eu recomendo que leiam as coisas dele, e mais do que ler as coisas dele, que sigam um grande exemplo de homem que ele é, de ser humano que ele é, humanista. Enfim, é um grande jurista e, além de tudo, também pai da Betânia, que teve com a gente aqui no começo do curso, né? Aquela pessoa, aquela força da natureza que teve com a gente aqui no começo do curso. Então é muito bom, é quase fechando um ciclo, assim. E, na verdade, é bom também porque você trouxe vários elementos que resgatou e organizou um pouco do que a gente falou aqui ao longo do curso. Você trouxe também elementos do que o Henrique tinha jogado algumas sementes lá no começo, quando falou um pouco de direito à moradia. Você resgatou e aprofundou elementos que trouxeram da campanha Despejo Zero. Enfim, eu acho que a gente está aí conseguindo fechar o ciclo. Coisa boa, cara. Chave de ouro. Obrigadíssimo, Cris, pela aula. E aí tem uma pergunta aqui que a Tati colocou, perguntando para você, Cristiano, o Estatuto do Idoso e da Criança também são utilizados como instrumento para a defesa do direito à moradia? Já posso responder? Manda ver. Essa que a gente Cara, tem por enquanto. Eu não tenho dúvida nenhuma, Rodrigo, não tenho dúvida nenhuma, viu, Tati? Olha só, para vocês terem uma ideia, a gente visitou, fez uma missão em
no Piauí, visitamos Teresina, e aí a gente foi numa cidade que chama Nazária. E é, assim, muito, muito complicado, inclusive, da gente falar. A gente visitou uma área que foi despejada, e aí não, as pessoas não tinham para onde ir, né? O que aconteceu lá no Piauí? Vou explicar para vocês. Lá tem um centro de gerenciamento de crise e direitos humanos, ao menos tinha, dentro da Polícia Militar. O que o governo do estado fazia? O judiciário mandava despejar toda hora, e mandava ofício requisitando força policial. O governo do estado disse, não, vamos fazer um centro de gerenciamento de crise aqui, vamos botar a Major Júlia segurando os mandados e organizando esse negócio que não vamos ficar despejando as famílias à torta e à direito. O governo do Piauí fez isso. E aí ela recebia os mandados e ia lá na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, de Habitação, olha, essas famílias vão ser despejadas, como é que a gente faz? Fazer mediação com o judiciário, foi inclusive criminalizado. Num desses despejos, quem fez foi a PM2. O juiz mandou a PM2 ir lá fazer, e os caras fizeram o tal do despejo em Nazário. Foi trágico. Todo mundo foi despejado da casa, e aí as mulheres se reuniram, olha, não tem para onde ir, vamos fazer um movimento de mulheres, vamos reocupar. Sabe o que aconteceu nessa ocupação, Tati? As crianças não queriam ir mais à escola depois do despejo. E aí a gente perguntou, mas por que aconteceu na escola? Não, na escola não aconteceu nada. Aconteceu que, quando houve o despejo, elas estavam na escola. E agora, quando elas vão para a escola, elas têm medo de sofrer um novo despejo, porque associaram o despejo a ir para a escola. Então, é trágico, isso é muito trágico. E é muito bem lembrado, temos que usar todos esses estatutos e documentos que fortalecem a luta por direito à moradia. Inclusive, a gente ia articular nacionalmente e tal, com os conselhos dos direitos das crianças, então, porque as crianças perdem o ano letivo, né, cara, quando são despejadas, as pessoas não pensam nisso. Outro desafio é esse, é nós acabar com o despejo. Acabar com a cultura de que pode despejar as pessoas de casa. Isso é uma loucura. Não tem urgência nenhuma para o proprietário. Esse cumprimento desse despejo. Estava lá abandonado há décadas. Esse cara não ia fazer nada. Ninguém tira ninguém de casa quando tem uma ocupação. Eu nunca vi isso. As pessoas vão para uma área que está abandonada já. Um prédio abandonado. Então, nós temos que construir uma cultura de não despejo a longo prazo e criar mecanismo de soluções alternativas, passa por esses estatutos que a Tati levantou aí. Total. Lembrando que, por exemplo, criança e adolescente pelo ECA gozam de prioridade absoluta, né? Isso, inclusive, no atendimento a políticas públicas, isso, inclusive, principalmente quando o Estado está entrando com ações para violar direitos. Então, em tese, em casa que tem criança e adolescente, bom, em caso de ninguém deveria haver despejo e remoção, né? Vamos começar por aí. Mas o absurdo se torna ainda maior em situações em que tem criança e adolescente, e idosos. E aí também é bem importante, gente, a gente lembrar, só para pegar a pergunta da Tati, também aproveitar e explorar esse ponto, lembrar que o Cris trouxe, por exemplo, vários documentos internacionais que focam no direito à moradia adequada. Mas tem documentos também que focam em outros direitos que também falam sobre o direito à moradia adequada. Do mesmo jeito que a Tati lembrou do ECA e do Estatuto do Idoso, por exemplo, o Tratado sobre Eliminação de Discriminação contra Mulheres fala do direito à moradia, para eliminação da discriminação racial também fala. Documentos internacionais que protegem direitos dos povos indígenas também falam. Então, assim, vários outros tratados e documentos internacionais que têm outros temas específicos também se relacionam com o direito à moradia adequada. E a gente precisa, pode e deve também utilizar esses outros instrumentos na nossa argumentação. Porque, enfim, o Brasil é signatário da maior parte deles, né? E aí a gente sabe que, pela nossa Constituição, eles também valem dentro do território nacional. Então, assim, a gente pode usar eles, sim.
Então, também é importante lembrar disso. Desculpa, gente, eu estou me recuperando aqui de uma crise alérgica ainda com tosse. Bom, gente querida, deixa eu ver aqui, eu acho que as perguntas que a gente tinha, tem mais uma aqui, da Tainá, que é dentro do setor municipal, prefeitura, qual seria o setor agente responsável por efetuar a regularização fundiária e ações relacionadas ao direito à moradia da população? Quer ir nessa, Cris? Quer que eu responda? O que você prefere? Eu acho que cada prefeitura estabelece, eu acho, né, o local. Eu vou dar um exemplo aqui de Porto Alegre, que quem tem esse protagonismo aqui é a Procuradoria-Geral do município, eles têm uma comissão de regularização fundiária já faz tempo, né? Mas é uma coisa assim que anda a passo de tartaruga. E Muito tem também mais. Secretaria de Habitação em Porto Alegre? Não tem agora tem status, era um departamento de habitação, era uma coisa horrível. Agora parece que o diretor do departamento tem status de secretaria de habitação, porém não tem recurso, né? Então, o recurso que eles recebem, o recurso que eles têm, eles também direcionam para bônus moradia. E adivinha onde é que eles aplicam? Lá naquela região do quarto distrito que eu falei para vocês, que está sofrendo esse processo de gentrificação, e eles vão, assim, fazer desaparecer, efetivamente desaparecer, aquelas comunidades de lá, e não vão, que nem a colega falou, aplicar em regularização fundiária, que é o que eles deveriam fazer, porque as famílias já têm posse consolidada lá, passível de uso capião, ou concessão especial para fins de moradia. Legal. Gente, isso que vocês perguntaram é um nó bem importante da gente desatar. Muitas cidades não têm estrutura própria de habitação. Às vezes, a habitação está dentro da assistência social, e às vezes ela é só tratada como, muitas vezes, um bônus, auxílio aluguel, ou para quem tem uma situação de emergência, catástrofe, tipo enchente, etc. Mas não pense em estruturar uma ação, programas e políticas próprias. Ou, por exemplo, como o Cristiano colocou, tem alguns que são um departamento. Por exemplo, Fortaleza, durante muitos anos, não era nem um departamento, era uma fundação. Se chamava Fundação de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza, vulgo Habitafor. Por quê? Houve uma época em que muitos criaram fundações, porque as fundações tinham facilidade de trâmites burocráticos e jurídicos para receber recursos e para efetuar despesas um pouco maiores do que secretarias. Mas Fortaleza, na época, não tinha, e a Habitafor passou a ter status de secretaria. Eu nem sei como está hoje, por exemplo, mas isso há uns anos atrás. Tem outras, por exemplo, que não tinham secretarias, tinham coabs, que não eram só estaduais, né? Em um determinado momento, quando ali o BNH insiste, cria-se o programa do BNH com mais força, governos estaduais e municipais criaram suas companhias de habitação para executar no território, para gerenciar as ações de habitação, né? E aí, depois que o BNH faliu, fechou, né? Muitas delas fecharam também, mas em alguns estados ainda existem coabs, e em algumas prefeituras também existem coabs. Então, ainda algumas remanescentes, poucas, mas também existem. E aí tem aquelas que são secretarias mesmo, né? Secretarias dentro da administração direta, como a Vitória está contando aqui, que agora em Fortaleza é o caso, é Secretaria de Habitação mesmo. E nesses casos fica mais nítido para a gente a quem cobrar, né? A quem a gente direciona o pleito, a quem a gente cobra que tem ações de regularização fundiária, que tem a política de urbanização de favelas, de aluguel social, de produção habitacional. Só que o que a gente precisa pensar é que, mesmo quando não existe uma secretaria, a responsabilidade continua ali. A competência do município continua dada. Ele não pode se eximir e dizer assim: eu não tenho uma secretaria, por isso eu não tenho como dar conta da demanda. Então, assim, isso não é desculpa. O município tem que se estruturar para cumprir com a demanda da população. Então, se não existe, crie, e se não conseguir criar, atenda do jeito que conseguir, entendeu? Aí,
ema, cada um com o seu problema, né, gente? Então, assim, a gente tem que conseguir lutar para que o direito à moradia seja efetivado, o Estado que lute para conseguir efetivar, entendeu? Então, independente de ter secretaria ou não. E aí, meu conselho é: se na tua cidade não tem secretaria, bate na porta do gabinete do prefeito, entendeu? Articula com vereadores para cobrar isso, articula com outras secretarias também, mas no mínimo bater na porta do gabinete do prefeito ou da prefeita. Beleza? Gente, acho que é isso. Por hoje ficamos por aqui. Cris, muito obrigado pela aula, foi maravilhosa. Eu acho que a galera já recomendou aqui, já elogiou bastante aqui no chat, dizendo para a galera que está nos movimentos, nas ocupações, foi muito importante todo Que esse legal. conteúdo que você passou para que tenham argumentos para a defesa. Se você quiser se despedir da galera, fica aí à vontade. Que legal. Não, eu quero agradecer demais. Esse curso aqui, para nós, ele é muito, muito importante, formar defensores populares do direito à moradia. A galera já faz isso todo dia, a gente sabe, faz, e a gente aprende muito mesmo, a gente aprende muito mesmo. O que a gente tem como ideia, que nem o Rodrigo falou, é tentar trazer mais ferramentas, trazer mais estratégias e mais força e empoderamento para essas lutas diárias que a galera já faz por direito humano à moradia. É isso aí, Rodrigo, valeu, hein? É isso, valeu, Cris. E, gente, nos vemos na terça-feira, já com o novo governo eleito. Fiquem atentos, atentas, e lembrem de votar direitinho, viu, gente? Então, assim, ficamos aí. Tchau para vocês, bom final de semana, tá? Então, beijos, aproveitem aí o restinho do dia para a gente ir para a rua fazer esse jogo ser ainda mais bonito, ganhar de 7-1. Tchau, gente. Boa Tchau, valeu. noite.